Bom dia a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós estamos aqui, pleno domingo de manhã, uma manhã radiosa, essa manhã ensolarada, tivemos uma chuvinha para refrescar um pouco, Como o Pai é bom conosco, Quando está fazendo muito calor, ele fala, vai derrubar uma chuvinha aí para vocês se refrescarem um pouquinho. E assim a gente vai, Estamos mais uma vez aqui no domingo para que nós possamos, em harmonia com todos, harmonizar nossos corações, nosso pensamento. E nós temos como convidado o Oswaldo, que é sempre o nosso lar, nossa gratidão a ele por ele ter aceito passar um pouco mais de conhecimento para nós do Evangelho. Que ele seja iluminado pela espiritualidade amiga. Senhor Jesus, Pai eterno de bondade, nós estamos aqui hoje, Senhor, não como eternos pedintes, pedindo sim as suas benesses, mas agradecendo, Pai, por tudo que nos dás nesta manhã radiosa, que nós possamos absorver com exatidão toda a lição que vier para nós hoje, que nós podemos levar durante a semana, para o nosso caminhar do dia a dia, lembrando de cada palavra, uma frase que for dita, que faz conexão conosco, ali nós paramos e pensamos, como o Evangelho de Jesus é gratificante nos momentos mais que nós nos encontramos angustiados, quando nós nos sentimos fracos, Senhor. É aí que nós precisamos mais das tuas benesses. Auxilia-nos a caminhar, mesmo que os caminhos se tornem difíceis, mas aqueles que seguem a luz do Mestre Jesus, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, neste sentido, procuramos seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, que é todo feito de amor, de fraternidade, de bênçãos, de caridade. Sendo assim, Senhor, nós te agradecemos por esta casa, por esses amigos benfeitores que nos assistem, e nós te agradecemos por nós estarmos nesta casa, comungando a doutrina espírita que nos esclarece também sobre o caminhar com Jesus. Gratidão, Senhor, por esses dias. Gratidão pelas suas benesses, pelo seu amor que derrama sobre nós. Então, neste momento, nós te dizemos, sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Agora, uma palavra ao nosso irmão Oswaldo. Quem sou eu? De onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Com essas perguntas, que são provocativas para nós, eu cumprimento a todos tenham um excelente dia. Como a nossa querida irmã falou, que manhã gostosa, Depois de uma chuvinha, cumprimento aos encarnados, aos desencarnados que aqui se encontram, para que a gente possa pensar um pouco nessas questões tão fundamentais nossas. Vocês já perceberam que a gente vai vivendo a vida sem entender, basicamente e de forma um pouco mais aprofundada, quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos? São questões que dizem muito a respeito de cada um de nós, encarnados aqui e desencarnados. Mas a nossa vida é tão frenética que nós, às vezes, passamos uma encarnação inteira sem conseguir responder a essas indagações, não é? Eu queria fazer algumas perguntas para conhecer um pouquinho mais do grupo aqui hoje, para que a gente possa evoluir na nossa conversa. Quem é que é espírito? Quem aqui tem casa? Nem que seja alugada. Quem tem roupa? Opa, tem gente que não tem aqui, não está curioso,
Muito bem, quem aqui tem filho? Pai, mãe, já tem ou teve? Acho que todos, né? Tá bom. Os desencarnados também. Quem aqui faz planos para quando se aposentar? Bom demais, né? E quem faz planos para depois que desencarnar? Ixi, já diminuiu aí um pouquinho. Quem faz planos para a próxima encarnação? Muito bem. Por que eu fiz essas perguntas? Eu já vou retornar a elas. Quem aqui é cristão? Bom, muito bom. E se eu disser que a gente não é cristão todo tempo? Será? Vou convencer vocês, hein? Vamos lá. Muito bem. Uma coisa que é muito interessante de a gente entender é o seguinte: a espiritualidade ela traz para a gente as respostas de acordo com a nossa capacidade de compreensão. Tá? Isso significa o quê? Nós tivemos 3 grandes revelações que vieram do plano espiritual para nós e nortearam as nossas vidas em momentos diferentes da história. A primeira foi com Moisés, 1400, 1500 anos antes de Jesus. E Moisés organizou aquela sociedade de uma forma muito bacana. Assim. Por quê? Porque se alguém viesse aqui e roubasse a minha água, a família daquela pessoa podia vir e levar todos os meus bens. Aí Moisés falou: não, o mal tem que ser proporcional ao mal. Se ele tirou a água, você só pode tirar a água. Isso deu uma organizada naquela sociedade brutalmente. Muito bem, e aí Moisés falou: ó, e tem uma série de coisas que vocês não podem fazer. Não Moisés, mas ele recebeu essas orientações, né? Os 10 mandamentos, e já norteou ali a vida moral também daquela sociedade. Então ele traz leis novas, leis que regem a vida e leis que regem o comportamento, né, daquela sociedade. Bacana. Aí, 1400, 1500 anos depois, vem Jesus. Jesus fala: perfeitas as leis que Moisés trouxe, mas eu vou acrescentar mais alguma coisinha aqui, ó, e mudar uma forma de interpretar. Quando alguém pegar a tua água, você não pode ir lá pegar a água da pessoa. Ela fez um mal para você, você tem que devolver aquilo com um bem. Isso gerou um problema danado, mas já mudou. Por que ele veio e falou isso? Porque nós tínhamos condição de entender já o que ele estava falando. Mas um dia antes de Jesus ser crucificado, ele estava reunido com os apóstolos dele. E aí, os apóstolos estavam tendo uma discussão em altíssimo nível, muito alto. Sabe qual era a discussão que eles estavam tendo? Conta-nos Humberto de Campos. Quem é o maior no reino dos céus? Quem será maior entre eles 12? E Pedro dizia: não, maior você, lógico. Ele confia mais a mim todas as decisões. Ele confia a mim uma série de decisões importantes da nossa caminhada. E foi falando. João falando: de forma alguma ele gosta mais de mim. Jesus gosta mais de Jesus. Se coloquem na posição do Cristo, escutando aquela conversa. Depois de 3 anos ensinando aquelas pessoas o que era possível deles compreenderem. E aí, Jesus provavelmente pensou o seguinte: bom, não adianta falar, vou ter que fazer. E o que Jesus faz, que na Igreja Católica faz na Quinta-feira Santa? É a missa do quê? Que tem normalmente à tarde. A maioria de nós veio de lá, do catolicismo. Com certeza alguém lembra. Não. Lava-pés.
Missa do lava-pés. Sabe por quê? Lavar o pé de uma pessoa naquela época era considerado algo extremamente humilhante. E Jesus lava os pés deles para quê? Para dizer: olha, o maior no reino dos céus é aquele que serve. E eu ensinei um monte de coisa para vocês, mas vocês não conseguiram entender. Então, eu vou pedir ao meu Pai que está no céu que mande a vocês novas explicações, que aí vocês vão conseguir entender tudo que vocês não conseguiram entender até aqui. E aí vem a terceira grande revelação da humanidade, que é a doutrina espírita, 1857 anos após a crucificação do Cristo. E a doutrina espírita, ela nos explica tudo? Não. Ela nos explica o que nós temos condição de entender. Na época de Moisés, a gente tinha condição de entender algumas coisas. Na época do Cristo, outra, e hoje outra. E olha a beleza disso. Conforme a gente for evoluindo, nós vamos entendendo mais coisas. A espiritualidade vai nos trazendo. Por isso, a própria doutrina espírita é uma doutrina em construção. É um conhecimento em construção. Por quê? Porque nós somos seres em construção. Então, conforme nós formos entendendo, evoluindo e tendo ferramentas neurológicas para compreender, a gente vai entender. Então, nem tudo ainda nós podemos compreender. Mas essas três perguntas: quem sou eu? De onde eu venho? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Nós já temos condição de compreender. O que nós entendemos? Nós compreendemos o seguinte: como é que Deus cria os espíritos? Onde fica a fábrica de espírito de Deus? Não sabemos. Quantos espíritos Deus cria? Também não sabemos. Onde? Não sabemos. Por quê? Opa! Aí a gente começa a entender um pouquinho. Cada um de nós tem um objetivo de auxiliar na obra da construção de Deus. Então, o objetivo de cada um de nós é esse. Como é que Deus cria o espírito? Quem aqui aos 7 anos de idade entrou na faculdade? Ninguém? Que absurdo! Em Cambé isso não acontece? Não? Em lugar nenhum, né? Por quê? Porque quando Deus cria o espírito, ele é criado sem conhecimentos. Isso que significa dizer: o espírito ele é criado simples e ignorante. Ignorante no sentido de não conhecer, né? De ignorar os conhecimentos. Nós usamos essa palavra com uma outra acepção hoje, mas não é. Isso significa que todos nós somos criados sem conhecimento algum. Aí o que faz Deus? Ele nos matricula nas diversas escolas do universo. O que são essas diversas escolas? São mundos. Quando o espírito está no seu começo, ele também vai para um mundo inicial. Quando nós estávamos no momento de evolução anterior, nós vivemos lá na época das cavernas. A gente tinha que caçar a nossa comida, cuidar de um lugar para dormir, nos proteger dos predadores, né? Esse era o nosso momento evolutivo naquele momento. Evoluímos um pouco, podemos habitar um mundo um pouco diferente. Essas escolas, que são os mundos, elas são divididas em 5 níveis diferentes, 5 graus diferentes. Então o mundo, quando ele inicia, ele é um mundo de provas e expiações, que era o mundo primitivo, tá? Que era a Terra na época das cavernas, para a gente ter uma ideia de como a coisa era. Ali tem espíritos adequados àquele momento. Depois aquele mundo dá um salto evolutivo, vai para o mundo de provas e expiações. O que é provas e expiações? É você ter que participar de uma guerra e amputar uma perna e um braço sem anestesia. É isso. Isso aconteceu há menos de 100 anos. Não tinha anestesia. Imagina isso, gente.
Hoje nós vamos fazer uma endoscopia, se toma aquele Propofol, que é a coisa mais gostosa do mundo. Aquilo você dorme, nem vê passar, né? Olha o luxo disso. E a benzetacil, como é que era? Todos nós aqui tomamos. Aquilo você queria morrer. Todo mundo de provas e expiações, você tem um sofrimento muito grande. Conforme o espírito vai evoluindo, ele não vai mais precisando de tanto sofrimento. E ele pode permanecer no mundo mais evoluído. Aí vem o mundo de regeneração, que é exatamente nesse momento que nós estamos, passando de provas e expiações para a regeneração. Quais as características do mundo de regeneração? Inteligência artificial, usada com ética, com amor, né? Por enquanto nós temos a inteligência artificial. Qual vai ser o uso que nós vamos fazer dela? Nós não sabemos. Então, nessa transição, nós vamos ter que evoluir o intelectual junto com o moral. Lá no ano 3000 e pouco, a gente efetivamente está vivendo esse período de regeneração. Mas nós estamos em plena o quê? Transição. Menos sofrimento, menos dificuldades na vida, menos egoísmo, menos guerras, menos mal, mas ainda a presença do mal. Muito bem, então é aqui que nós estamos. Então, de onde nós viemos? Viemos de mundos extremamente diferentes desse, menos evoluídos. E a gente veio galgando, colando graus nesse mundo e chegamos aqui hoje. Quais são as matérias que nós cursamos nesse curso que nós estamos fazendo aqui hoje, que chama reencarnação? Nós encarnados estamos cursando, os desencarnados cursaram há pouco tempo e estão fazendo um balanço de como foi a sua vida escolar aqui na Terra. Quais são essas matérias? O que vocês acham? São os papéis que a gente exerce, de pai, de filho, de esposa, de marido, de pessoa com muito dinheiro, pessoa com muita dificuldade financeira. Cada um desses papéis é uma matéria no curso que a gente está fazendo aqui. Então nós somos alunos de um curso que ele se chama Experiência Reencarnatória. Esse é o nosso curso que nós estamos fazendo aqui. Mas Kardec nos ensina em A Gênese que a Terra é um dos mundos mais atrasados e materialistas que existem. Então, quando a gente vem para cá, está de acordo com o nosso padrão de evolução, a gente esquece isso. A gente esquece que a gente é um aluno que está aqui, que a Terra é uma escola e que nós originalmente viemos do plano espiritual e somos espíritos que temos um corpo. Por que a gente esquece? Porque a gente começa com a ilusão do ter. Aí a gente acha assim: eu tenho casa, eu tenho filho, eu não tenho nada. Nós somos espíritos destituídos de propriedade. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, existe um texto belíssimo que fala verdadeira propriedade. E lá nesse texto está explicado o seguinte: nós temos o que a gente traz quando chega aqui e o que a gente leva quando vai embora. Ou seja, as nossas realizações, os nossos conhecimentos, os amores que vivemos, as raivas que sentimos. Esse é o nosso patrimônio espiritual. É isso que nós temos. O resto é ilusão. É ilusão. Nem o nosso corpo é nosso. Tudo isso é emprestado por Deus. Por isso que Paulo de Tarso, quando ele entendeu isso, o que ele coloca? Em tudo dai graças. Porque a gente não tem essa percepção. Quando Jesus diz: buscai primeiro o reino dos céus, que tudo mais vos será acrescentado. O que ele quer dizer com isso? Compreendam que vocês são espíritos que vieram, que ganharam tudo que vocês têm, para que vocês evoluam.
E se vocês tiverem fé na espiritualidade maior, se vocês compreenderem em profundidade, isso nada vai faltar. O trabalho não vai faltar, a saúde não vai faltar, a casa, a roupa, o carro. Não tem problema em ter dinheiro, mesmo em excesso. O problema é o uso que a gente faz e o peso que a gente atribui aos nossos bens. São eles que nos definem. Nós vivemos para ganhar dinheiro, ou nós ganhamos dinheiro para viabilizar a nossa experiência reencarnatória. Percebam como muda o enfoque? Então a gente não pensa como espírito. E por quê? Porque é a mesma coisa a gente ir para a escola aos 7 anos de idade e lá na escola falar assim: eu não quero voltar para minha casa, vou morar na escola. Eu me lembro, quando eu era molecão, que eu queria chegar em casa para assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era o que eu mais queria. O momento mais feliz do meu dia quando tocava o sinal para ir embora, não é? Porque daí eu ia correndo para casa para assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas a gente está aqui, eu não quero morrer, porque eu amo a vida, porque eu quero ficar aqui. Percebam como nós não temos essa real percepção de que nossa vida originária é no plano espiritual. Aqui é um curso. Tudo que nós temos aqui, tudo isso aqui, esses bens materiais, a inteligência artificial, a internet, o WhatsApp, vieram de lá, nasceram primeiro lá, não é uma construção daqui. Então nós somos uma cópia bem meia boca do que tem lá na nossa vida aqui. Então quando a gente entende isso, a gente começa a entender o seguinte: bom, então eu sou um ser transdimensional. O que é isso? Eu sou um ser que aqui, eu, Oswaldo, está, por intermédio do corpo, se manifestando nesse mundo. Vocês ouvem, o microfone amplifica a minha voz, vocês ouvem, mas a minha fala e a percepção de vocês é um fenômeno espiritual, não é um fenômeno material. O nosso cérebro, ele é um decodificador do nosso espírito. Vocês já viram roupa sair do varal e andar sozinha? Não. Corpo sem espírito é nada. Todas as funções intelectuais do corpo provêm do espírito. Então nós estamos aqui nesse ambiente que é composto por espíritos desencarnados e encarnados. Qual a diferença entre nós e eles? O corpo. Mas a forma de agir é exatamente a mesma. A mesma. Ah, tá bom, Oswaldo, o que isso muda na minha vida? Muda que eu passo a não mais colocar prazo nas minhas realizações. Ah, eu tenho planos até a minha aposentadoria? Ótimo. Mas e depois do plano espiritual? Eu vou poder usar o meu livre-arbítrio para escolher o que eu vou fazer lá? Como é que está isso? Eu quero. Eu quero começar a fazer planos e tal, e eu quero fazer isso. Então, e na minha próxima reencarnação? Mas e aquela pessoa que eu amo? O amor vai até a morte? É a morte que vai separar aquele filho, aquela mãe, aquele pai, aquele marido, aquela esposa, aquela pessoa que a gente ama? Não. A morte é só o que? A desagregação das moléculas do corpo. Isso tudo continua. A verdade continua. A realidade continua. Isso muda a nossa forma de ser. Porque vocês já perceberam que quando tem uma tempestade muito grande, lembra dos dias atrás, quando houve tempestade, a gente olha para o céu e a gente tem a percepção de que nunca mais vai ver o sol. Não tem, às vezes? Você olha lá e fala: meu Deus, nunca mais vou ver o sol. Mas o que a natureza nos ensina? O sol aparece de novo. E o que isso nos ensina? Tudo que é difícil, todo o sofrimento pelo qual estou passando agora, passará. E vai ficar tudo bem. Então nós estamos num momento de treinamento. Todos nós aqui, encarnados e desencarnados,
somos executivos de Deus. Um dia nós seremos espíritos perfeitos e Deus não vai nos treinar com moleza. Não vai. É a mesma coisa você querer ir para o exército e querer coisa fácil. Não tem. Tá? E isso nos chama a atenção para que a gente pense em coisas importantes da nossa vida. Primeiro, algo que a doutrina de Jesus, a doutrina espírita e a ciência conversam perfeitamente. Como está o meu ambiente? O que é ambiente? Ambiente é o que eu como, o que eu bebo, o que eu leio, o que eu assisto, o que eu falo, o que eu penso, minha roupa, minha casa, meu trabalho, minha mesa, tudo isso é o meu ambiente. A ciência hoje comprova o seguinte: o nosso interior é plasmado nos nossos ambientes. Chico Xavier e Divaldo iam até as casas e nos contam que às vezes entravam naquelas casas, as paredes todas floridas, coisa mais linda, né? Eles sabiam o que as pessoas plasmavam lá naquele ambiente. Em outras, a parede tinha lodo, a casa fedia. Era o pensamento daquelas pessoas, a forma, o ambiente daquelas pessoas. Como é que está o nosso ambiente? Como é que está o nosso armário? Cheio de roupa desorganizada que não serve mais. Internamente, nós estamos assim também. Isso tem a ver com dinheiro. Já tive a oportunidade de ir a lugares muito carentes, casas de chão batido, muito organizadas, e entrar em grandes mansões extremamente desorganizadas. Então não tem a ver com poder econômico, tem a ver com o que nós estamos plasmando no nosso ambiente. É muito importante a gente perceber isso. E a neurociência vem e começa a comprovar isso. Por exemplo, existe um estudo muito interessante que comprova que organizar gavetas, organizar armário, organizar casa é um fator de liberação do hormônio do prazer. Organiza o cérebro, organiza as ideias. Por quê? Porque você está também trabalhando o que está interno. Porque hoje nós vivemos, nosso convite hoje é para olharmos para onde? Ou para baixo, ou para fora, para a vida dos outros, por meio das redes sociais. Qual movimento social existe hoje para você? Olha para você. Não tem. Por isso, altíssimo nível de depressão, suicídio. As pessoas estão absolutamente vazias de si mesmas. Então, autoconhecimento, entender quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, é imprescindível, é tão importante para a nossa organização mental, nossa felicidade e os nossos passos futuros, que é a única resposta assinada de O Livro dos Espíritos. Questão número 919. Kardec pergunta para os Espíritos: como é que eu faço para me proteger de tudo que é de ruim que tem aí no mundo e me melhorar? E os Espíritos respondem: conhece a ti mesmo, como um sábio da antiguidade já nos disse. E Kardec, no perspicaz, falou: tá bom, você falou nada com coisa nenhuma para mim, estou na mesma, né? Mais ou menos isso que ele falou. Eu quero saber o seguinte: como é que eu faço para me conhecer? E quem dá a resposta, aí sim, é Santo Agostinho, que é a única resposta que Kardec traz o nome do Espírito, nas demais não, dada a importância dela. E Santo Agostinho chama atenção para o que ele fazia quando ele estava encarnado. Toda noite ele fazia uma análise, uma reflexão profunda sobre o que ele tinha feito naquele dia, contra ele, contra o próximo e contra Deus. E o que ele poderia fazer para no dia seguinte melhorar o que ele tinha feito de errado no dia anterior. Dá para fazer isso todo dia? Difícil. Uma vez por semana, quem sabe? Por mês também, acho que é cansativo. Uma vez por ano. Chegando aqui agora, a gente faz esses balanços, né?
da nossa vida. Então, se nós formos analisar, já mudando para a nossa conclusão, o que Jesus nos ensinou, esta lição da doutrina espírita, está tudo interligado. Sermão do Monte, as bem-aventuranças que são 9. Jesus, a doutrina espírita, ela divide isso em 3 grandes aspectos da nossa vida: a nossa relação nossa conosco mesmo, a nossa relação com o outro, e aí com todas as pessoas, próximas e não próximas, o meio ambiente em que vivemos, e a nossa relação com Deus. São esses os 3 pilares que nós precisamos avaliar na nossa vida e que nos levam ao autoconhecimento. Como está isso? Para daí a gente ter certeza que os nossos passos futuros, quando retornar, não só quando retornarmos ao plano espiritual, mas nessa vida já, a gente faz e pensa e colhe o que faz e o que pensa. Não é só o que faz, tá? É o que pensa também. Já vem imediatamente. Tem um sistema de débito e crédito automático nessa lei perfeita de ação e reação, que traz para nós de forma imediata a consequência daquilo que a gente está pensando e daquilo que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Nós mandamos para o universo e ele nos retorna. O que a gente está mandando? Como é que está a nossa relação de nós para conosco mesmo, de nós para com o nosso próximo, de nós para com a espiritualidade maior? A experiência humana é uma experiência altamente individual. É uma delícia dividi-la com outras pessoas, mas nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Nosso ajuste de consciência com a lei geral e universal é individual, é nossa. Nós podemos ter alguém para ajudar a carregar nossa mochila, isso é ótimo, mas a obrigação do carregamento é nossa. A obrigação da evolução é nossa. Um pai e uma mãe não mudam nada, não acendem uma luz na vida do filho, mas o que eles fazem? Mostram o caminho. O caminhar é com o filho. E assim com todas as nossas relações, né? Então, para que a gente possa encerrar, antigamente tinha uma coisa que era perigosíssima, né? Eu tinha muito medo de ser reprovado, que era o tal teste do QI, quantidade de inteligência. A gente ficava com muito medo. Hoje nós não falamos mais em QI, nós falamos em quociente de espiritualidade. O que é isso? Imaginem que eu tenho aqui na minha mão um papel, amassei esse papel, jogo aqui na mesa. Ele vai ficar amassado? Vai ficar amassado, vai desamassar só se eu for lá e desamassar. Agora imagine que eu tenho um plástico aqui nessa outra mão, eu amasso e jogo na mesa. O que acontece? Ele fica amassado ou ele volta ao seu estado natural? Ele volta, né? O plástico ele faz assim, ele volta ao seu estado natural. Qual que é o nome desse fenômeno da física? Tem gente que pensou assim, eu já ouvi falar disso, mas não me lembro. O nome desse fenômeno da física, que a ciência da psicologia humana pegou para ela, chama-se resiliência. Todos nós somos amassados a vida inteira, com uma morte, uma traição, perda de emprego, perda de amores, o afastamento temporário de um filho, de um pai, de uma mãe, de tantos projetos que a gente tem no coração e que a vida vem e rompe. Nós somos plásticos ou papel? Tem pessoa que vai ser amassada, vai ficar a vida inteira amassada ali. Tem pessoa que vai ser amassada e em pouco tempo ela vai conseguir se desamassar. Este é o quociente de espiritualidade que nós precisamos perguntar. Como é que está o nosso quociente de espiritualidade? Nós conseguimos retornar de uma forma um pouco mais rápida ao nosso centro, ao nosso equilíbrio? Ou a gente fica lá amassado? Ou nós estamos ainda amassados? É isso
Esse é o nosso patrimônio espiritual. Então eu gostaria que nós saíssemos daqui hoje perguntando como é que está o nosso consciente de espiritualidade, que não tem nada a ver com religião. Religião e espiritualidade não se conversam. Existem ateus que são extremamente espiritualizados, porque viviam uma vida ética. Lembra que Jesus falou lá? O maior no reino dos céus é o religioso? Não. O maior é o que serve. E existem pessoas que não saem das igrejas e dos centros espíritas e não são nada espiritualizados, mas são religiosos. Que bom, já é um começo, mas é um começo. Nós precisamos dar o passo à frente, nos espiritualizar. Então que nós possamos sair daqui hoje com muitas perguntas, poucas respostas, mas intrigados, muitas perguntas sobre nós mesmos. Como é que nós estamos? Nós estamos vivendo ainda na época de Moisés. Como é que vive na época de Moisés? Quando alguém te fecha no trânsito, você dá um passe na pessoa: ô meu irmão, que Deus te abençoe, que você aprenda a dirigir melhor. É assim. Ou a gente dá um tiro naquela pessoa mentalmente ali. Não é verdade? Esse é Moisés. Percebe? Às vezes a gente acha que já está vivendo o cristianismo, mas a gente ainda está lá na época de Moisés. Só o autoconhecimento permite essa mudança. Só a metacognição permite essa mudança. Pensar no que eu estou pensando. 2% da humanidade faz isso. Então nós temos um grande desafio de dar um passo à frente, de ter consciência sobre quem nós efetivamente somos, para que nós possamos mudar a nossa vida. É isso que eu desejo para cada um de nós aqui hoje, encarnados e desencarnados. Muito obrigado pela paciência que vocês tiveram de me ouvir. Devolvo a palavra para você. Bom, está aí a reflexão não para a semana, para o nosso caminhar, né? Oswaldo foi bem assim, né? Trouxe bem assim, um exemplo para nós de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. É uma reflexão para que nós possamos, no dia a dia, né, levar conosco e estar sempre nessa pergunta, né? Que a gente, muitos de nós, passamos pela vida sem ao menos parar e pensar um pouquinho, né? Por que será que tanta coisa está acontecendo? Será que eu sou aquele papel amassado ali e não vou desamassar mais? Não. Nós podemos ser amassados pelos nossos caminhar, mas nós temos o dever de voltar e desamassar, né? É assim que o Pai nos quer, né? Que Ele não nos quer chorando, Ele nos quer sorrindo. Então essa ficou a mensagem bem assim, uma mensagem bem boa, assim, consistente, para que nós possamos levar para o nosso dia a dia, né? Então nossa gratidão ao Oswaldo pela exemplificação que ele trouxe para nós hoje, né? Gratidão, e neste momento eu chamo nossos irmãos do passe que se dirijam à Câmara de Passe para nós continuarmos o nosso trabalho, né?